Irmãos e irmãs, bom dia para todos. Hoje, sexta-feira, 5 de fevereiro, viemos aqui nos encontrar mais uma vez ao redor da Palavra de Deus para nos alimentar dela. Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29 e, portanto, ouçamos a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Alguns até diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que atuam nele essas forças milagrosas. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta, como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes dizia: esse João que eu mandei decapitar ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. Pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia. Pois Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente, chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E fez até um juramento: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi e, lá na prisão, cortou-lhe a cabeça. Trouxe-a num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e o puseram numa sepultura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é o relato, nesse texto de hoje, de São Marcos, lembrando a história da morte de João Batista, dentro do contexto, na construção literária do evangelista de São Marcos, dentro do desenrolar da história, mostrando quem era Jesus, e aí, diante do rei, querendo saber quem era esse tal de Jesus, que estavam falando dele, rezando muitos sinais e tudo mais, e questionam quem é esse homem, e a ponto de confundir até que fosse o próprio João Batista que tivesse ressuscitado. Mas é recordado no texto que João já tinha morrido. Então, se por um lado quer se recordar a morte de João Batista, quer mostrar-se então que esse Jesus não é o João. Esse Jesus é uma outra pessoa e que o evangelista Marcos está nos mostrando quem ele é ao longo do seu texto, e que nos evangelhos passados a gente já foi compreendendo cada vez mais quem pode acompanhar a liturgia diária. Em contrapartida, o texto dá muita ênfase na morte de João Batista, que era necessário para reforçar que o João Batista terminou sua missão e que esse Jesus,
que estava fazendo uma nova missão, né? Era uma outra pessoa, numa realidade diferente, uma missão diferente. Então, precisamos olhar para isto. Qual o contexto da morte de João Batista, né? Um banquete de festa promovida pelo rei e, vamos assim dizer, a alta sociedade, ou representantes da alta sociedade, lá estava presente. Nesse meio, né, aparece a enteada de Herodes dançando, como era o costume da época e tal, e ele se encanta mais uma vez com a beleza dela e faz um juramento, movido pelo encantamento, movido pela festa, talvez pela bebida também, que com certeza numa festa sempre tem, e diz a ela que o que era pedir, que ele lhe dará. E faz esse anúncio na frente de todos. A sua enteada vai conversar com a mãe, Herodíades, que era a atual esposa do rei Herodes. E ela tinha um ódio muito grande de João Batista. Olha que interessante, o texto deixa claro que ela tinha um ódio grande de João. Por quê? Porque João, enquanto profeta de Deus, denunciava o erro dela e de Herodes, deles terem se casado, porque ela já tinha sido esposa, né, de uma outra pessoa que era irmão do rei Herodes. Então ela se casou com seu cunhado, que era uma proibição que existia na época. Só que João denunciou a injustiça. Então ela tinha ódio dele porque ele denunciou o erro. Herodes, mesmo sendo um alvo de críticas de João Batista, gostava de João porque sabia que era um homem bom. E o texto deixa bem claro que era um homem de Deus. Então, diante dessa realidade, aí sim, o contexto da festa, comilança, bebelança, os interesses particulares, são os poderosos que ali estão, né? Ele faz essa promessa, né, de dar tudo o que ela pedisse. Ela vai pedir exatamente a sua mãe, e ela pede a cabeça de João Batista. E a história se desenvolve, sabemos muito bem como, que já ouvimos no texto. Assim, a gente percebe, irmãos e irmãs, a morte de um inocente. A morte de um inocente enviado por Deus, que não fazia nada mais do que denunciar as injustiças. E o rei Herodes fez o quê? Sentiu-se incomodado com o pedido que ela fez, mas havia feito um juramento, uma promessa. Então deixou acontecer o que ela havia lhe pedido. Deixou um inocente morrer em função de certos interesses. E é isso que o texto bíblico quer nos mostrar, que os enviados de Deus sempre encontrarão resistência diante dos poderosos, sempre encontrarão resistência diante dos que detêm o poder, porque ele tem seus interesses particulares. Não estão preocupados com a vida, não estão preocupados com o bem do outro, estão preocupados simplesmente em manter o seu status, os seus privilégios, a sua riqueza, mesmo que seja à custa da opressão de muitos, como o povo mais pobre. A missão de João foi exatamente denunciar tudo isso, como vimos em outras passagens bíblicas. Então é claro que João incomodou. E aqui a gente vê exatamente isso. Um enviado de Deus nunca deve ser indiferente às injustiças que acontecem. O enviado de Deus nunca deve se calar diante das injustiças que acontecem. João Batista teve esse fim, que não deixa de ser um prenúncio do fim de Jesus, que Jesus também passou as dificuldades diante do mesmo rei Herodes, diante das autoridades religiosas, dos sacerdotes. Então, João Batista e Jesus têm um fim terreno semelhante, mas dentro de um mesmo contexto, diante dos poderosos, da injustiça, da opressão, da corrupção, da ganância. Os enviados de Deus são assassinados, muitas das vezes são oprimidos, levando-os até a morte. Então é bom a gente estar atento a isso, para a gente perceber, porque hoje a gente percebe uma imagem que está surgindo no meio do povo católico, de que, por exemplo, um líder religioso
Ele não deve agir exatamente como João e como Jesus. Tem que ficar falando só das coisas de Deus, do céu, se desligando de tudo que existe na terra. É uma visão um pouco inocente da coisa que acaba sendo distorcido, porque o agir de Deus vai exatamente na contramão, é sair do céu e vir para a terra. Olha a missão de João, foi denunciar as injustiças, os erros que acontecem. E Jesus passou por algo bem parecido. Então nós precisamos amadurecer que o enviado de Deus, ele é chamado a construir o reino de Deus na terra. Então é claro que tudo aquilo, aí falando para nós cristãos, tudo aquilo que vai contra a vida, como Jesus tanto se empenhou, a igreja deve lutar. A igreja deve se empenhar. A igreja deve anunciar o valor da vida sempre e denunciar o que vai contra a vida sempre. Foi por isso que João foi morto, foi por isso que Jesus foi crucificado. Mas o Pai o ressuscitou para mostrar que ele estava certo. Então, nós cristãos temos que agir assim. A nossa questão não é partidária, não é de direita ou de esquerda, a gente tem que tirar isso da cabeça, porque trouxemos isso para dentro da igreja. A nossa missão, nosso referencial é sempre o agir de Deus. Então é claro que nós precisamos fazer o bem sempre, custe o preço que custar. É claro que temos que denunciar as injustiças sempre, custe o preço que custar. João Batista pagou o preço, Jesus mais ainda, e nós também. Então vamos amadurecer a ideia de qual deve ser o enviado de Deus, para que a gente possa apoiar essas pessoas e não criticar, como muitos católicos hoje têm feito. Precisamos amadurecer isto. Papa Francisco está aí sofrendo muita perseguição, Padre Júlio Lancelotti, São Paulo, sofrendo muita crítica do povo católico também, de parcela do povo católico. Então precisamos amadurecer isso. Esses dois exemplos que eu citei são pessoas que estão vivendo profundamente aquilo que Deus nos pede e nos envia a fazer. Pena que muitos católicos se esqueceram disto. Então aproveitemos a palavra de Deus hoje para abrir o nosso leque de compreensão de como o enviado de Deus deve agir, para que a gente acolha e apoie essas pessoas e, quiçá, que possamos fazer o mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, uma boa sexta-feira para você, que as bênçãos de Deus sejam sempre presentes na sua vida, na vida da sua família e no seu lar.